com muita alegria que nós estamos diante de Deus, diante da igreja, diante dos nossos ouvintes que estão ouvindo e assistindo a live, para dizer a todos que nós o amamos, que nós estávamos com muita saudade, e para dizer a todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Queremos agradecer também, em nome da Igreja Batista Betel, a sua presença aqui neste local. Queremos agradecer àqueles que estão assistindo através da live. Que Deus abençoe a todos. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em 1 Crônicas 29, 10, a parte B, e também o 11, a parte A. Diz assim a palavra de Deus: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Amém? Davi louvou a Deus perante a congregação, através da sua oração. E nós estamos aqui para louvar, para adorar e para agradecer ao nosso Deus. Agradecer pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua majestade. E agradecer também pelo cuidado que Ele tem tido com o seu povo, hoje e sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ele já estava aqui antes mesmo que nós chegássemos, está dirigindo todo esse trabalho, e Ele continuará, com certeza, fazendo isso. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, quão bom é estar na sua presença, quão bom é estar na sua casa, quão bom é ouvir a tua palavra, quão bom é saber que muitas pessoas estão ouvindo que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, porque o Senhor é o único Deus. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, continua dirigindo todo este trabalho, abençoando a todos que estarão participando, abençoando todos que estão participando com as suas presenças. Nós te agradecemos, nós te louvamos, em um nome precioso de Jesus. Amém? Agora é o momento do nosso trabalho Kids. As nossas crianças, elas estão ligadas lá nos seus lares, ouvindo e assistindo todo esse trabalho. E agora é o momento delas. E nós também vamos ter a oportunidade de presenciar esta história da palavra de Deus neste momento. Amém? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sabe, eu estava pensando sobre o crescimento. Quando nós nascemos,
nós precisamos de todos os cuidados. Precisamos que alguém nos carregue, precisamos que alguém nos alimente, até que aos poucos nós vamos crescendo, começamos a andar sozinhos, nos alimentar sozinhos, até nos tornarmos adultos. Só que com a palavra de Deus não é diferente. Isso mesmo. No começo, sempre vai ter alguém para nos ensinar, nos instruir na palavra de Deus. Depois, nós vamos crescendo, vamos aprendendo quem é Deus, vamos orando sozinhos, vamos aprendendo a falar do amor de Deus, a ter uma vivência com o Senhor, até nos tornarmos adultos, sempre buscando a palavra de Deus. E para isso, como que eu faço? Orando, lendo a Bíblia, participando dos cultos da igreja, né? Então, isso tudo é muito importante para o nosso crescimento diante de Deus. E você quer aprender? Eu acredito que sim. Mas antes, vamos lá para o nosso versículo bíblico, para aquela memorização. Esse versículo ele está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. Criança, não deixe passar esses momentos diante de Deus. Aprenda, memorize e principalmente guarde a palavra dele no seu coração. Isso que é o mais importante. Fica ligadinho na história, que ela está linda. É um resumão de tudo que aprendemos durante todas essas semanas. E vai ser muito importante para você relembrar daquilo que o Senhor quer falar com você. Até mais! No princípio, Deus fez todas as coisas. Ele fez tudo perfeito. Ele também nos fez do jeito que imaginou. Ele nos ama e quer que a gente esteja sempre perto dele. Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram a Deus. Aquele pecado trouxe a morte ao mundo e nos separou de Deus. Também destruiu o mundo perfeito de Deus. O pecado, ele se espalhou por todo o mundo. Todos pecam e o resultado do pecado é a morte. Mas o pecado não impediu que Deus nos amasse. Ele tinha um plano para nós. Deus nos ama tanto que enviou seu Filho, Jesus, ao mundo. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para nos aproximar dele. Jesus curou pessoas doentes e fez muitos outros milagres. Ele fez amizade com pessoas solitárias. Ele ensinou sobre o amor de Deus. Sua vida perfeita nos mostrou como é o amor. Mesmo sem nunca ter pecado, Jesus morreu em uma cruz em nosso lugar, porque Ele nos ama. Fazendo isto, Jesus cumpriu o plano de Deus para nos aproximar novamente dele. Após 3 dias, Jesus ressuscitou dos mortos, aleluia, destruindo o poder do pecado e da morte. Ele ainda passou algum tempo ensinando os seus seguidores. Então, Jesus retornou ao céu e agora ele vive para sempre. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou seu Espírito Santo para viver dentro de quem confia nele. O Espírito Santo nos dá o poder para viver do jeito que Deus nos criou para viver. Um dia, quando Jesus voltar, Deus fará com que tudo seja perfeito outra vez. Ele fará um novo céu e uma nova terra. Todos os que creem em Jesus viverão com Ele para sempre. Deus te ama e Ele te fez uma pessoa especial, criança. Crer em Jesus e fazer o que Ele nos ensinou nos aproxima de Deus. E daí, você está pronto para fazer parte da história de Deus? E aí, crianças, conseguiram entender todas essas histórias? Pois é, nós, para aprendermos, nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Nós somos como uma planta que precisa de cuidados especiais, como água, a luz, terra e muita atenção.
Então, ela vai crescer, vai virar uma linda árvore e dará frutos gostosos. Pois é, assim é a nossa vida. E quando nós aceitamos a Cristo, somos como uma sementinha que também precisa de cuidados especiais. A gente precisa orar, obedecer a Deus, ler a Bíblia, ir na igreja, falar de Deus aos amiguinhos, cantar para Jesus. Esse alimento faz você crescer forte com Cristo e agrada muito ao Senhor. Fazendo isso, o Senhor nos dá força para não pecarmos mais. Mas, se de repente, sem perceber, você pecar, a Bíblia diz que se confessarmos, se nós contarmos para Deus o nosso pecado, Ele nos perdoa. Só que você não pode ter vergonha de falar com Deus. O que você fez, diga a Ele que você está arrependido de falar uma mentira, uma palavra feia, e que você não vai fazer mais isso. Que com certeza Ele vai te perdoar, porque Deus te ama. E agora, você quer receber o presente da salvação que Jesus quer te dar? Eu quero que você abaixe agora a sua cabeça, feche os seus olhinhos aonde você estiver e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu estou arrependido do meu pecado. Sei que Jesus morreu na cruz para me salvar e quero que o Senhor entre no meu coração e more nele para sempre. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Crianças, todo esse aprendizado vai ficar guardado no seu coração. Que essa palavra encontre lugar na sua vida. E que você continue ligadinhos conosco para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Semana que vem retornaremos com novas histórias. Até mais. Tchau. Tchau. Aleluia, coloque-se de pé. Nós vamos começar esse período de louvor e adoração ao nosso Deus. E lá em Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós podemos ser salvos por meio da fé, mas pela graça do nosso Senhor. Maravilhosa graça, amém? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, deixou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Livre sou, amém? Você crê que você é livre? Aleluia, eu também creio. E por nós sermos livres, nós podemos dizer digno. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Aleluia, eu sou livre. Nós somos livres. Nós somos livres pela graça do nosso Senhor. Amém? Nós somos livres. Nós somos livres. Porque Ele nos amou. E Ele nos ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama. Amém? E essa canção nós vamos declarar que Ele me ama. Não importa o que você esteja passando, saiba que Ele te ama. Amém? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama,
trai a redenção. Se a graça é como um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, 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 Ele me merecedores desse amor, mas Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós naquela cruz, Ele se entregou por mim e por você. Ele pagou um alto preço, um alto preço, um alto preço. Não importa o que você esteja passando, Ele te ama, Ele te ama, porque Ele pagou um alto preço só por você, só por você. E você pode dizer: Ele me ama. Mais uma vez, Ele me ama, 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 Ele me já teve experiência em conhecer esse amor. Mas se você conhece esse amor, você sabe. E se você não conhece esse amor, você pode experimentar o quanto ele é bom. O quanto ele é bom. É um amor que nós queremos estar perto. Eu quero estar perto dele o tempo todo. Não importa o que aconteça, eu quero estar perto dele. Não importa as minhas aflições, eu quero estar perto dele. E é isso que nós vamos declarar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há
mas ainda há pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Não sou do que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Eu te louvarei, eu adorarei somente a ti, Pai. Recebe, Senhor, esse nosso louvor e essa nossa adoração. Amém. Graça e paz. Como é bom estarmos na casa de Deus. Estamos voltando, depois de alguns meses, com o nosso momento missionário. E, assim, é bom a gente estar de volta na casa de Deus, mas a gente nunca esteve distante de Deus. Amém?
E a gente trabalha com 3 vertentes de missões na nossa igreja. No começo do ano, missões mundiais. No meio do ano, missões estaduais. E agora, nós estamos na campanha de missões nacionais. Que esse ano tem um tema que eu particularmente gosto muito desse versículo. O tema é: porque Ele nos amou. E o texto base, a divisa deste tema, está lá em 1 João 4,19, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? E isso nos faz lembrar e entender que nada é sobre nós, mas sim tudo sobre Ele, tudo depende dEle. Amém? E nesses meses que nós estivemos em quarentena, alguns, nós podemos ver o amor e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui com saúde, debaixo da graça de Deus. Mas teve muitas pessoas que foram atingidas por essa pandemia. E aí, o amor de Deus não esteve com elas? Sim, esteve. Mas Deus trabalha conforme a tua vontade, especificamente com cada um. E durante esse tempo, Deus não deixou de estar no campo com os missionários. E Ele esteve trabalhando para que todos os projetos, os programas, sempre continuassem trabalhando e avançando para a obra missionária. Nós vamos orar agora por esta campanha de missões nacionais, este ano com o tema Ele nos amou primeiro. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Sabemos, Deus, que nada, Deus, foge daquilo que o Senhor tem para cada um. Deus, e nesta noite, Pai, colocamos diante do Senhor mais uma vez, Pai, a vida, Deus, dos missionários espalhados, ó Deus, por este país, pelo nosso país. Pai, pedimos, ó Deus, a Tua força, Deus, a Tua provisão sobre a vida deles a cada dia. E que o Senhor a cada dia continue junto com eles, ó Deus, dando estratégia, dando visão, dando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para que eles possam fazer o trabalho da melhor forma, guiados pelo Teu Espírito Santo. E nós, ó Deus, como igreja, aqui, também, Deus, segurando essa corda e sustentando essa obra, Pai. Pedimos para que o Senhor a cada dia esteja nos nossos corações, nos dando a visão missionária que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós vamos passar um vídeo agora, que vai mostrar um pouco mais dos trabalhos realizados. Amém? E continue sempre orando, contribuindo, mobilizando-se para que a obra missionária não pare. Amém? Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas,
pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10 mil crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Porque Ele nos amou. Sabia que você está aqui por um motivo. Deus, Ele te amou primeiro. Nós estamos aqui porque nós recebemos a palavra de Deus por meio de pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo, mas inicialmente por missionários, que trouxeram essa palavra. Missionários de fora que trouxeram a palavra de Cristo à nossa nação. E nós louvamos a Deus, glorificamos o nome do nosso Senhor, porque nós temos essa oportunidade, esse privilégio hoje, de continuar falando a respeito do que Ele tem feito na nossa vida, na nossa família. E você tem, como o Renê sempre diz aqui, você tem 3 formas de poder contribuir com missões. Você pode ser um candidato, um voluntário a ir lá no campo e fazer missões. Se você recebeu esse chamado, vá, seja uma bênção, com toda certeza, debaixo de uma junta de missões, como nós temos na Batista, né? Você pode orar por missões. Então a igreja pode orar, pode interceder, deve orar e interceder por missões. E nós precisamos também contribuir para quê? Para que nós possamos manter aqueles missionários que estão no campo. São missões locais, estaduais, nacionais e no mundo todo. Missionários que têm levado a palavra de Cristo àqueles povos que ainda não conhecem Jesus. Então que Deus possa abençoar muito a nossa vida, a sua vida, para a honra e glória do Senhor, amém? E que nessa campanha desse ano o Senhor possa abençoar, como eu sei que Ele tem abençoado, em nome de Jesus. Eu vou convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração e na sequência dessa oração nós já vamos estar entrando na palavra de Deus. Feche seus olhos, querido Deus, maravilhoso e eterno Pai. Nós glorificamos o Teu santo e maravilhoso nome, porque o Senhor está aqui. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos convidou para estar na Tua casa nessa noite, buscando, adorando. Aqueles que estão acompanhando pela internet, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Nessa hora, Pai, nós queremos orar, pedir, ó Pai, para que o Senhor possa conduzir, Senhor, essa ministração, que ela venha de encontro aos nossos corações, que sejamos tocados pela Tua palavra. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua,
mas que a tua palavra seja pregada com intrepidez e com autoridade. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui, por todos que estão acompanhando esse culto, que o Senhor possa nos abençoar e nos direcionar, e que essa palavra nos faça crescer, Senhor, no teu amor, em sabedoria e em graça. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, na autoridade que é no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Como é bom nós estarmos na casa de Deus, amém, irmãos? Tem alguns que estão aí pela primeira vez desde a pandemia, né? O Senhor nos trouxe, e eu agradeço a Deus pela sua vida, que o Senhor possa abençoar muito. Eu não sei se vocês sabem, mas eu ouvi falar que o decreto aí da prefeitura, ele vai mudar a partir da próxima semana. Infelizmente, as crianças ainda não vão poder vir, ok? Mas diminui um pouquinho o distanciamento dos bancos, das cadeiras. Aquelas pessoas que vierem com as famílias vão poder sentar do lado, marido, esposa, filhos, vão poder sentar todos pertinhos, e com toda certeza vai ser um momento mais especial ainda para a honra e glória do nosso Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, eu vou ministrar uma palavra nessa noite que o Senhor ele esteve trazendo ao meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor também vai falar ao seu, porque tudo que a gente tem feito aqui é para a honra e glória do nosso Senhor. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Abra em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Amém? Nós vamos ler, na realidade, eu falei 11, mas nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, amém? Então, Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me nos grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei-me para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos não desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Presta atenção no versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há um proveito que se faz debaixo do sol. Você sabe quem que escreveu essas palavras? Um sábio chamado Salomão. Interessante que nesses versículos ele fala sobre algo muito interessante. Ele falou que ele experimentou de tudo que podia dar prazer aos homens aqui na terra. Ele teve do bom e do melhor aqui nessa terra. Mas no versículo 11, ele fala que quando ele avaliou tudo aquilo que ele havia feito, ele percebeu que tudo foi inútil. E o tema da mensagem essa noite é: por que Jesus veio?
Porque nós vamos entender algo nessa noite. Queridos, eu e você, longe de Deus, longe de reconhecermos Jesus como Filho de Deus, nós vamos perceber que tudo que nós fazemos é correr atrás do vento. A gente pode ter tudo, pode experimentar tudo, mas o nosso coração, nós sentimos que nós não temos absolutamente nada. E, em primeiro lugar, por que Jesus ele veio? Claro que quando a gente fala a respeito disso, de cara, a gente pensa no plano da salvação. É claro que Jesus veio para nos trazer vida, livre acesso ao Pai, a remissão, o perdão pelos pecados. Só que, junto com essa redenção, junto com essa bênção, tem várias coisas que nós recebemos quando nós estamos no Senhor. E uma delas nós precisamos entender e reconhecer que Jesus, ele veio, Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter um sentido e um propósito de vida. Eu achei interessante, uma vez eu vi uma história que era de um jogador de basquete que ele foi questionado no auge da fama dele. Perguntaram assim para ele: o que você gostaria de falar, ou melhor, que tivessem falado para você quando você começou a jogar basquete e o teu sonho era ser talvez um dos maiores jogadores do mundo. E sabe qual foi a resposta desse grande jogador? Ele falou assim: eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega no topo, não tem nada lá. Eu queria que alguém tivesse me dito lá atrás que quando você chegar no topo, não tem nada lá. Muitos objetivos, eles se revelam o quanto são vazios quando você luta por aquilo, quando você investe tempo naquilo, quando você investe dinheiro naquilo, quando às vezes você larga a família por causa daquilo. E quando você chega lá, aonde você queria chegar, você descobre que não tem nada lá. Irmãos, hoje as pessoas elas vão atrás de muitos propósitos, muitos objetivos, pensando que nesse propósito e objetivos vão encontrar sentido. São pessoas que vão atrás de sucesso nos negócios, são pessoas que vão atrás de prosperidade, bons relacionamentos, entretenimento, fazer boas obras através da beneficência. Tem pessoas que já viram e muitas vezes até alcançaram os propósitos que elas tinham buscado, elas estavam dispostas a alcançar. Porém, elas perceberam que depois de chegar lá, ainda havia uma lacuna ali. Ainda tinha algo para preencher, ainda existia um vazio. Pior coisa que pode acontecer é quando você faz tudo que você estava disposto a fazer e você percebe que aquilo não te traz a verdadeira felicidade. Jesus ele veio para que nós possamos ter um relacionamento pessoal com Deus, com o seu Pai. Você vai ver que até o final da ministração você vai entender a importância de você buscar Deus através de Jesus. Tanto que eu não sei se você aprendeu assim quando você era criança, mas eu desde criança, lá da escola bíblica dominical, a gente aprendeu a orar. E aí você está terminando a oração e você fala o quê? Em nome de quem? De Deus? Em nome de Deus, amém. Eu tenho certeza que você aprendeu em nome de Jesus. E sabia que não é à toa você falar isso? É porque se você observa lá na Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que Deus colocou o nome de Jesus acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre e reconheça que Ele é Deus e que Ele é Senhor. A gente já falou várias vezes sobre isso. Muitas pessoas reconhecem: eu preciso de Deus, mas o Deus pode ser a Deus mãe, terra, Deus, enfim.
Não vou aqui citar os deuses que podem aparecer por aí, mas a verdade é que nós aprendemos com a palavra de Deus que o caminho até o único e verdadeiro Deus, ele é conquistado através de Jesus, amém? E aí, como a gente acabou de ler em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, Salomão ele fala sobre a sabedoria, sobre o trabalho árduo e inútil, sobre o tempo das coisas, sobre injustiças absurdas da vida, sobre a futilidade do poder, sobre as riquezas que não dão sentido à vida, sobre diversos outros sábios conselhos. Só que a conclusão de todo o livro de Eclesiastes, eu já falei isso várias vezes, está no final do livro. No final ele conclui tudo aquilo que ele falou. E quando você pega o final do livro, lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14, diz assim, ó, Eclesiastes 12, 13 e 14, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o quê? Essencial ao homem. E ele continua dizendo assim, pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive a tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Sabe o que Salomão fala? É o seguinte, experimentei de tudo, vi tudo, tudo era muito bom, mas não me trazia verdadeira felicidade. Eu percebi que tudo era inútil, era como correr atrás do vento. E ele resume todo esse capítulo em duas situações: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Se você analisar a história lá de Adão e Eva, quando Adão e Eva estavam no jardim, o que eles tinham? Um relacionamento com Deus. Não tinham? Eles tinham um relacionamento com o Pai. Diz a palavra de Deus que ao final do dia, Deus estava ali e se relacionava com eles. Só que eles pecaram. Eles comeram do fruto que não podia comer. E o pecado se fez presente na humanidade. E a partir dali todas as pessoas pecaram. E diz a palavra que destituídas, separadas estão da glória de Deus. Ali iniciou-se o plano da salvação. Jesus, ele veio para restaurar esse relacionamento com o nosso Pai. Só que o relacionamento perfeito face a face, infelizmente nós não vamos ser mais aqui na terra. Nós só teremos na glória celestial. Mas olha o que Salomão ele fala aqui. De tudo que a gente percebeu, em primeiro lugar, tema a Deus. Sabe o que significa temer a Deus? Restaurar esse relacionamento com Ele. O relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram no pecado. E a Bíblia nos diz que a salvação, ela vem através de quem? De Jesus Cristo. Esse relacionamento com Deus, ele só pode ser pleno e perfeito através de Jesus Cristo. Por isso, queridos, que não adianta eu falar assim, eu amo Deus através da Mãe Terra. Reconheço Deus. Se eu não reconhecer o Filho, de nada vale. Porque Jesus morreu em nosso favor, para restaurar o nosso relacionamento, que foi perdido com Deus por meio do pecado. E ele ainda fala, obedeça aos seus mandamentos. Eu já falei aqui na igreja diversas vezes, o que significa temer a Deus? Obedecer os seus mandamentos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Quer ser prudente? Obedeça a Deus. Significa que o sentido da vida, nessa restauração do nosso relacionamento com Deus, faz com que a gente busque a Ele, a gente tema a Ele e a gente cumpra os propósitos dEle para nós. Você pode dizer amém? Isso fala do trabalho.
Qual o real sentido da vida? Nós só descobrimos o real sentido da vida quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. E entregamos a nossa vida totalmente ao seu Pai, ao nosso Pai, a Deus. Amém? Jesus, ele veio para restaurar esse relacionamento, esse sentido. Mas Jesus, ele veio também para pregar. Pregar o que? A importância desse relacionamento e dessa restauração. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 38, eu não sei, eu passei isso para você, Francisco. Marcos 1, 38, olha o que fala aí. Jesus respondeu: vamos a outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Sabe por quê? Porque foi para isso que eu vim, é o que ele está falando aqui. Por que Jesus veio? Jesus veio para pregar. E quando Jesus pregava a respeito do quê? Se você olhar em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependimento, confissão de pecados, relacionamento. Você sabe por quê? Porque Deus, ele não compactua com o quê? Com você? Não. Deus, ele não compactua com o pecado. Jesus, ele pregava: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se, entregue sua vida a Cristo, se converta dos seus maus caminhos, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, ele veio para pregar, e é o que a palavra nos ensina, e é o que ele prega até os dias de hoje. Amém? Jesus, ele veio em nome de Deus, enviado por Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 43, passei esse, Francisco? Sim, João capítulo 5, versículo 43, Jesus, ele disse assim, ó: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Mas olha que interessante, Jesus estava falando assim: eu vim em nome de quem? Em nome do meu Pai. Jesus, ele veio em nome de quem? Em nome de Deus. Mas aqueles homens que estavam ligados à tradição, e eu acho interessante, eu já falei isso aqui na igreja, eu estava inclusive preparando essa ministração, eu li esses versículos hoje, que quando as pessoas viam Jesus pregar e viam Jesus fazer sinais e maravilhas, eles falavam assim: gente, ele é diferente dos mestres da lei. Mas qual que é a diferença dele? O que ele fala tem autoridade. E você sabia que os mestres da lei eram autoridades naquela época, mas não havia autoridade nas suas palavras. O que Jesus falava com autoridade. E Jesus, ele disse que ele veio em nome de quem? Em nome de Deus. Por isso que ele tinha essa autoridade para falar. Jesus, ele veio enviado por Deus. João capítulo 8, versículo 42. Está aí? João 8, 42 diz assim, ó. Vamos ver aqui. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, falando novamente aqui, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Sabe uma coisa que me chama a atenção nesse versículo? Se olha ali um pouquinho, ó, ele fala assim: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Oh, Jesus! Não tem como você amar Deus, ou Deus ser o seu Pai, se você não reconhecer o Filho. Se você não amar o Filho, se você não reconhecer o sacrifício de Jesus. Só esse versículo cai por terra qualquer teoria que diga que Deus é o único. Não, é só Deus. Acabou. Não existe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É Deus. Porque foi Jesus quem falou assim, ó: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Mas a gente não vai falar sobre trindade aqui. Basta você ali ler a respeito do batismo de Jesus.
Porque no batismo de Jesus, quem foi batizado? O Filho. Da onde que veio uma pomba? Os céus e Espírito Santo. E quem disse: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer? Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos mesmos versículos. Mas não é o tema da ministração de hoje. Mas ele foi enviado por Deus. João capítulo 16, versículo 27 e 28. Passei esse também ou não? Não, esse eu vou ler aqui. Pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram em mim, de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o meu Pai. Jesus, ele veio para que por meio desse relacionamento nós tenhamos vida. E aí volta no mesmo princípio do início da mensagem. Você pode tentar procurar vida no mundo, você vai encontrar uma vida temporária, tem início, meio e fim. A vida eterna só pode ser conquistada ao lado de Deus. E eu falo assim: pastor, tem gente que pode falar assim: pastor, mas tem pessoas que vão viver para sempre. Na realidade, elas serão julgadas eternamente. A vida verdadeira é só ao lado de Deus. Veja ali, esse texto é conhecido, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão, ele não vem senão para o quê? Roubar, matar e o quê? Destruir. Daí Jesus falou assim: porém eu vim para quê? Para que vocês tenham e vida em... Irmãos, vida e vida em abundância nós só temos ao lado de Jesus. E olha mais uma coisa que interessante. Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida plena e vida abundante. Você quer ter vida plena e abundante? Você precisa reconhecer quem veio: Jesus, o Filho de Deus. Amém? Jesus, ele veio para ser a luz do mundo, para que nós não andássemos mais em trevas. João capítulo 12, versículo 46, ele diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não ande mais em trevas. Simples. A Bíblia dá uma diferença entre reino das trevas e reino da luz. Quando nós estamos longe de Deus, nós compactuamos com o reino das trevas. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos parte do reino da... E o que Jesus ele diz? Eu sou a luz que vim ao mundo. Amém? Eu vim ao mundo como luz. Todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, não permanece nas trevas. Jesus ele veio para nos dar paz e ter livre acesso a Deus. João capítulo 14, versículo 27. Esse versículo não está aqui porque são versículos bem conhecidos, tá? Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos... E ele dá como o mundo dá? Você conhece o versículo, né? Deixo-vos a minha paz vos dou. E ele fala assim: não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Efésios capítulo 2, 17 e 18. Esse está aí, Francisco? Efésios capítulo 2, 17 a 18. Olha o que fala a respeito de Jesus. Ele veio e anunciou o que a vocês? Guerra? Não, paz. Que estavam longe, e paz aos que estavam perto. O 18. Pois por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Amém? Porque, por meio de quem? Por meio de quem? Dele, quem? Temos livre acesso a quem? Por meio de quem? Um só Espírito, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus.
Jesus ele veio para que nós não sejamos mais estrangeiros nessa terra, mas concidadãos nos céus e membros da família de Deus. Efésios 2,19 está aí? Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu acho muito interessante esse versículo. Semana retrasada, a gente viajou, precisou fazer uma viagem, ok? Foi uma viagem muito boa, bem gostosa. E assim, você viaja, você passeia, nós ficamos num lugar muito bom, muito gostoso. E foi uma bênção lá com a nossa família de Curitiba. A gente conseguiu descer ali um pouquinho para a praia, foi muito bom. Só que como é bom, um dos momentos bons da viagem não é só você, não é voltar é uma coisa ruim, puxa, tem que voltar hoje, né, ruim e tal. Mas a hora que você entra dentro de casa, você sente o cheirinho da casa ali, você lembra que tem a tua cama ali para dormir. Gente, mas dá uma paz aquele negócio ali. O Noah, pequenininho, ele já entende muita coisa. E aqueles dias ele estava dormindo bem, certinho tudo. Mas quando nós chegamos à nossa casa, e a gente chegou, era umas 5h30 mais ou menos. Quando a Valéria deu banho nele, era umas 6h30 ele dormiu. Foi acordar no outro dia, às 8h30 da manhã. Família. Como é bom quando nós temos uma família que nos ama e uma família de Deus. E Jesus, ele veio para que nós possamos fazer parte dessa família. E essa família tem um lar. Sabe onde é o lar da família de Deus? Aonde que é? O lar eterno é nos céus. E como membros da família de Deus, um dia a gente vai chegar lá e vai respirar. Estou em casa. Tem coisa melhor do que isso? Você já pensou a alegria de você saber que está no lar, no seio da família? E é o que Jesus está falando aqui, ó. Vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele veio para morrer por mim e por você. João capítulo 12, versículo 27. Tem aí? Não? Esse eu não passei. João 12, 27. Agora, o meu coração está perturbado, que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Olha que interessante Jesus falando. Agora meu coração está perturbado, que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Jesus, ele veio para morrer em nosso favor, ele sabia disso. O plano estava traçado desde a criação do mundo, diz a palavra de Deus. O plano já era esse. E ele sabia que o momento dele estava para chegar. Ele falou isso para os seus discípulos, ele falou para a mãe dele, em um certo momento, a minha hora não chegou, mas a hora que ele chegou, ele sabia que o objetivo dele era morrer por mim e por você. A gente sempre fala, não era para Jesus, se parar para analisar a fundo mesmo, a cruz não era para ele, a cruz não era do tamanho dele, a cruz era para nós. Mas Jesus, ele se fez maldição, morrendo numa cruz por nós. Ele morreu por mim e por você, ele veio para morrer por nós. Jesus, ele veio, finalmente, para nos mostrar o caminho e nós temos uma vida eterna. Você conhece um versículo? Ele não é muito conhecido, na realidade, poucas pessoas falam a respeito dele. Talvez você não conheça. É o versículo lá que está escrito João 3,16. Alguém já ouviu falar desse versículo, João 3,16? Sim? E o que fala ali? Porque Deus amou o mundo
Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, Ele veio para que nós tenhamos a vida eterna ao lado de Deus. Jesus morreu por mim e por você para que a gente possa ter esse livre acesso ao Pai. E João 14,6, Ele respondeu: eu sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem se não for por meio de... Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Queridos, Ele é o caminho. Eu ouvi falar que tem vários caminhos que nos levam aos céus. Existem vários caminhos que nos conduzem à salvação. Esquece isso, existe um caminho. O caminho é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho. Não tem vários caminhos. Tem pessoas que pegam aquele versículo lá: na casa do meu pai há muitas moradas, para falar assim, tem muitos caminhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o caminho é um só. E lamento informar, a porta é estreita, o caminho é estreito, é o que a palavra de Deus diz. Mas quem seguir nesse caminho tem a vida eterna. Um caminho nos conduz a Deus, Jesus, o Filho. João capítulo 3, versículo 36, esse eu passei, né? João 3, 36, e já estamos finalizando. E olha o que fala aí, João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mais uma vez, a palavra nos ensina: quem crê no Filho, o que tem? Vida eterna. E quem rejeita o Filho? O que está dizendo aí? Quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que a gente está falando isso, queridos? Porque ninguém chega a Deus através do Filho. Ninguém consegue chegar a Deus se não for por meio do Filho. Quem rejeita o Filho, rejeita a Deus. Às vezes tem pessoas que podem falar: eu reconheço, né, Deus, lá Deus de Abraão, tudo, mas eu sou igual um ortodoxo. Eu não reconheço Jesus como Filho de Deus. Outros falam assim: ele foi um grande profeta, mas ele não foi o Filho de Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer: quem rejeita o Filho, rejeita a Deus. E por último, 1 João capítulo 2, versículo 23. Todo aquele que nega ao Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Tem um versículo mais claro do que esse? Muito simples. Todo que nega ao Filho não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. É um versículo muito forte, porque se você parar para analisar, eu fico imaginando na época de Jesus, quantos mestres da lei, fariseus e saduceus rejeitaram Jesus. E a Bíblia nos ensina que quem rejeita Jesus não tem o Pai. Não tem como. Pastor do céu, então esse pessoal, quando eles morreram, para onde eles foram? Não se preocupe sobre isso, né? A Bíblia fala que o julgamento não cabe a nós. O julgamento é de Deus, mas nos faz pensar. Quem nega o Filho não tem o Pai. Mas quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Vamos colocar em pé? Você vê que Jesus, ele veio para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos dar livre acesso a Deus,
para que a gente tenha uma vida plena, abundante, para que nós tenhamos uma vida eterna. Jesus, ele veio para morrer por mim e por você. Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho da salvação. Jesus, ele veio para nos fazer cidadãos dos céus. Jesus, ele nos deu ele veio para que nós possamos ser luz no mundo de trevas. Jesus, ele veio para restaurar esse relacionamento com Deus. Jesus, ele veio para nós entendermos o sentido e o propósito da vida. Precisamos reconhecê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. Antes de orar, eu sei que essa ministração, talvez, para quem já é cristão, ela pode ser muito simples, porque a gente sempre ouve isso, mas ela é de suma importância, para que você precisa lembrar quem você deve buscar e pedir ajuda nos momentos em que você mais precisa. E aquelas pessoas que estão nos ouvindo que ainda não entregaram a vida a Jesus, não estou falando que você não reconhece que existe um Deus. Você pode reconhecer, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, essa é a oportunidade, essa é a hora. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque o seu amor é muito grande. E a tua palavra nos diz que o Senhor enviou o seu Filho para viver nessa terra, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o teu Filho passou, Senhor, teve os mesmos sentimentos que nós temos aqui nessa terra, dor, com toda certeza conheceu o preconceito, foi humilhado, foi pisoteado pelos homens. Mas a tua palavra nos ensina que, diferente de nós, o seu Filho não pecou, Pai. Ele sempre foi perfeito. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto, tanto, que o Senhor enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E como aprendemos aqui nessa noite, Pai, quando nós reconhecemos porque Jesus ele veio, nós começamos a entender, Senhor, o propósito da vida, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Nós começamos a entender, Pai, que nós somos a luz do mundo, porque o seu Filho é a luz do mundo. E nós aprendemos a ser luz num mundo que vive em meio às trevas. Quando nós reconhecemos o seu Filho, nós temos um relacionamento verdadeiro e pessoal contigo, Pai. Nós temos a verdadeira alegria, a verdadeira paz que só o seu Filho pode nos dar. Senhor, o Senhor é tão bom que o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos reconhecer a obra redentora da cruz e que nos traz, Senhor, a verdadeira restauração, a verdadeira conversão, a mudança de sentido. Vivíamos na direção das trevas, mas agora seguimos o reino da luz. Reconhecemos o seu Filho, Pai, como aquele que nos dá livre acesso a Deus. E nós oramos na autoridade, no nome daquele que está acima de todo nome, que foi feito pelo Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e o seu coração para honra e glória do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você pode apresentar diante do Senhor nessa hora. Amém? Na sequência eu vou passar um recadinho. Final nós estaremos orando.
cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que já venceu por nós o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que já vencida contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, dois recados rapidinho. Primeiro, eu quero chamar o Janderson para vir aqui na frente.
Chega aqui, Janderson, bem aqui para você aparecer na filmagem, ó. Olha lá, todo mundo vai ver. Aqui, bem aqui, ó, tá na reta aqui, ó. Só que tem que ficar meio longe, não posso chegar perto, né? Irmãos, nós vamos orar pela vida do Janderson, que foi um dos aniversariantes essa semana. O Janderson fez aniversário, a Evelyn fez aniversário também. E nós agradecemos a Deus pela vida deles. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado pela vida do Janderson, da Evelyn. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar cada dia a vida deles. Que eles, Senhor, possam a cada momento conhecer mais e mais o Senhor. Que o Senhor use a vida do Janderson como instrumento nas suas mãos. Que ele viva no temor do Senhor. Que ele possa reconhecê-lo, Pai, em todos os seus caminhos. E que ele seja sal e luz por onde ele estiver. Também, Pai, pela vida da Evelyn, Pai, que ainda é tão pequenininha, mas nós sabemos que tem crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria e graça. Abençoe a vida da tua serva, Pai. Que ela venha conhecer mais e mais o Senhor. Que ela seja uma profeta entre as nações. Que ela seja sal e luz por onde ela passar, Pai. E que esse novo ano de vida, Pai, o Senhor possa guardá-los e protegê-los contra todo mal e todo perigo. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor através da vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Janderson. Em nome de Jesus. Irmãos, mais um recadinho antes da oração final. Só queria lembrar você que está aqui, você que faz parte da igreja e está nos acompanhando também pelas redes sociais. Nós temos o relatório financeiro ali em edital, tá? Todas as entradas, saídas, está tudo ali, desde atualizado até setembro, tá bom? Então você no final do culto pode dar uma olhadinha ali no relatório financeiro. Você que não pode vir na igreja, fala assim, pastor, eu queria, sou dizimista, eu queria conhecer o relatório financeiro, avisa a gente manda para você por e-mail, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos, Pai. Uma semana muito especial, sempre guardados e protegidos pelo Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que precisamos e dependemos do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo mal e todo perigo. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, agradecendo por esse culto, aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet. Abençoa-nos, Pai, e nos direcione, tudo para a tua honra, glória e louvor, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe muito a sua vida. Não vou falar para você dar a paz, Senhor, para o seu irmão, não dá, não pode, mas assim, de longe, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus, e que nós possamos estar aqui na próxima semana adorando e glorificando a Ele. Deus abençoe.